Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Hoje, quando a gente sobe ao púlpito, ou leva celular, ou leva computador, não é? E quando estuda também é assim, quase a gente não usa livros. Pode colocar, por favor, o tema da mensagem de hoje? Quando eu coloquei esse tema da mensagem no meu status do WhatsApp, um amigo meu, boliviano, que é médico, muito querido, ele já falou assim: o que aconteceu com você? Porque ele pensou, você está precisando de transplante de coração, né? Mas nós vamos ver que o transplante de coração que nós precisamos é outro. Ainda em pé, vamos ler todos esses versículos que estão aqui, Ezequiel 36, 22 a 32. Eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando comigo. Por isso digo à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vós, e vocês ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Aí ele continua: porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas, ou de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas obras ímpias, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor: envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Ezequiel 36, 22 a 32, na versão atualizada. Vamos orar? Ó Deus, nós oramos ao Senhor, crendo que a Tua palavra é viva, ela é verdadeira, crendo, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela é eficaz, crendo, ó Deus, que a Tua palavra, Deus, vem e transforma a nossa vida. Por isso nós clamamos ao Senhor, meu Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, olha só, aproximadamente no Brasil nós temos aí uma média de 6,5 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca. Dessa quantidade, 1/3 está hospitalizada, e 1/3 dessa parte está hospitalizada no SUS também. Quando a gente começa a estudar e pensar sobre essa questão do coração, que eu estou falando aqui do transplante de coração, né, que é o tema de hoje, nós entendemos que no Brasil, só para vocês terem ideia, nós temos cardiopatas, né, pessoas com cardiopatias assim, terminais, no Brasil, mais ou menos 220 pessoas aguardando na fila para poder receber um transplante cardíaco. Nos Estados Unidos são feitos, em média, 2.300 transplantes anuais, enquanto no Brasil a média é de 150. Olha a distância que nós estamos dos Estados Unidos. Não é que lá morrem menos pessoas do que aqui, ou mais pessoas do que aqui. É que, na verdade, aqui ainda falta muita coisa, às vezes até burocracia, muitas vezes é a cultura, né, da doação de órgãos. São tantos fatores que influenciam. Eu tinha uma amiga, quando eu comecei a fazer psicologia em 2009, já tem um tempinho isso,
que ela fazia psicologia, mas ela também trabalhava nessa parte para recolher a córnea da pessoa quando a pessoa falecia, né? E ela falava quão difícil era para a família doar. Era algo que nunca ia usar, não tem, a pessoa já faleceu, não tem o que fazer. Isso ali, o bicho vai vir, vai comer e já era, né? E poderia trazer de volta a luz do dia, né? Trazer de volta a visão para várias pessoas. E ela falando quão difícil que era isso. Continuando algumas coisas, olha, quando o coração falha, não há alternativa a não ser um transplante. E olha só, e o maior pré-requisito para a operação é a gravidade do problema de quem está na fila e não é a ordem de chegada. Então, por isso que muitas vezes a pessoa está lá já há um tempo esperando e o outro passa na frente. E ainda fala, infelizmente, 40% deles morrem aguardando o procedimento. E esse número pode ser 7 vezes maior, pois muita gente não entra, né, nessa lista de espera. Sem um coração novo, o paciente sobrevive entre alguns meses e até 2 anos em geral. E olha, segundo os cardiologistas Roberto Calil e Fábio de Atene, eles falam que os transplantes cardíacos são feitos no país de maneira sistemática desde 1984. A primeira cirurgia ocorreu em 1958, mas o paciente morreu e só se voltou a operar 16 anos depois. Só para os irmãos lembrarem, todos nós aqui, a maioria, né, já estudou história e sabe da questão do iluminismo, sabe da questão da ciência, que a igreja não deixava, ela dominava a ciência, e a ruptura aconteceu justamente por causa do transplante cardíaco. A ruptura entre a igreja e a ciência, porque eles perceberam que na Bíblia a gente sempre ouve falando que ali que nós devemos adorar o Senhor com o coração. Aí, de repente, que eles viram que poderia tirar o coração de uma pessoa e trocar, eles olharam assim, então não existe Deus. Né? Na ignorância humana, científica da época, eles entenderam assim, muitos entenderam assim. Quando nós estudamos a história, no geral, vários cientistas creem em Deus, e quando vê essa maravilha que é o corpo humano, mais ainda, fala, não tem como não existir um Deus que tenha feito esse corpo dessa forma. Irmãos, o livro que nós lemos aqui agora, de Ezequiel, é um livro fantástico, e principalmente quando ele fala para aqueles que estão no cativeiro, ou estão, né, terminando ali o cativeiro, ou ainda estão no cativeiro também, estão desamparados, estão sofrendo. E eu considero que hoje nós estamos vivendo um cativeiro. Porque esse tempo da pandemia, ainda que parece, toda hora a gente pensa, acabou. Aí agora está falando de segunda onda. Aí já vem governos falando, olha, vai ter vacina, é obrigatória. Coisa que já foge, né, à própria legislação brasileira. São tantas coisas que nós ficamos assim pensando o que vai acontecer daqui para frente. E quando o pastor convidou para poder estar ministrando a palavra, eu pensei assim, eu tenho que levar uma mensagem, algo que de Deus primeiramente para mim e também para os irmãos. Eu tenho um livro que eu escrevi em 2008, relancei agora, né, como Renove Seus Sonhos. Um dos capítulos dele é sobre esse tema. Então, uma parte tá lá nesse livro, outra parte é nova aqui. Muito obrigado pela água, que não tenha Covid, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ver aqui, irmãos. Primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos, reconheça sua insuficiência cardíaca. O que eu coloquei de insuficiência cardíaca é para poder chamar atenção mesmo. O que eu quero dizer é reconheça a sua doença. Reconheça o seu problema. Se a pessoa, uma das piores coisas que existe para um doente, e isso é estudado no mundo inteiro, é a mesma coisa do luto, né? É quando ele descobre uma doença terminal e ele então começa a negar. Ele não aceita que ele está doente. Ele fala, olha, é o meu vizinho, é a minha vizinha, eu não estou doente. E muitas pessoas acham que estão bem. E as pessoas têm mania de falar, fulano é tão bom, né? Todo mundo quando morre, fica bom, né? Fulano é tão bom. Tem até as histórias aí, que já ouviram várias versões, né?
que às vezes o pastor, o padre, ou quem está lá celebrando lá o culto, a missa fúnebre, está ali falando que ele era tão bom, que ajudava as pessoas, e aí a mãe vai cutuca o menino e fala assim, vai lá ver se é seu pai mesmo, né? Porque todo mundo quando morre fica bom. E as pessoas têm a tendência de achar que são boas. Quando chegaram para Jesus e falaram assim, olha, você é bom. Ele falou, ninguém é bom a não ser Deus, o Pai. Nem Jesus, sendo Deus, teve a ousadia de falar que ele é bom. Mas nós, seres humanos normais, falamos assim, eu sou bom. E aí, você quer ver como que você se pega nisso? Quando alguém fica doente perto de você, você começa a se lembrar dos seus pecados, começa a lembrar da sua vida, e aí você começa a olhar assim, não, mas eu sou mais santo que ele, por isso que eu não fiquei doente ainda. E não vou ficar doente, eu vou ficar santo, eu sou mais santo que ele. Entendeu? Porque nós nos achamos bons pela nossa própria ideia. Entendeu? E muitos até falam, mas eu me paramento, eu me cuido. Gente, os que estão ficando mais doentes são os médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha no hospital, que são os mais protegidos. Só falta colocar álcool gel na veia. Porque eu tomar banho de álcool gel, porque até tomar banho de luz, né, ultravioleta, em muitos lugares está acontecendo isso. Então, a primeira coisa, olha, ele falou aqui, tirarei de vocês o coração de pedra, Ezequiel 36, 26. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. É o que diz Jeremias. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 9 e 10. Pronto, ninguém escapa, porque aqui agora está falando que é de acordo com as suas obras. E se é de acordo com as suas obras, também o pensar já é uma obra. Quando você pensa algo, você já executou, já pecou no seu pensamento, por mais que você seja uma pessoa boa, entre aspas, né? Você já pecou no seu pensamento, então já cometeu pecado. Se for olhar assim, não escapou ninguém. Eu vou descer aqui e vou embora, dar tchau, porque eu sou o primeiro a falar, olha, acabou para mim. Porque quando Deus sonda o meu coração, quando Ele observa minhas condutas, quando Ele observa aquilo que eu penso, aquilo que eu não gostaria de pensar, mas eu penso, eu sou reprovado por Deus. Por isso que fala aqui, olha, o coração é mais enganoso. O que a gente mais ouve assim, faz o que está no seu coração. O meu coração é o meu guia, não é assim? O meu coração é que manda, pastor. Olha, principalmente jovem, adolescente, fala, né? O meu coração é que manda. Lembra lá de Sansão? Um jovem, né, adolescente, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Os pais falaram, não tem nenhuma mulher bonita aqui em Jerusalém, em Israel, para você? Não, é só aquela filisteia, que aquela ali é a top das top. Entendeu? Porque ele falou que quem manda é o meu coração. E quando eu estou falando nesse sentido agora de coração, estou falando no sentido das paixões, dos desejos, da atração, daquilo que nós queremos fazer no momento. E muitas vezes o nosso coração nos engana dessa forma. Tem pai e mãe que falam assim, meu filho nunca faria isso. Até o coração de pai e de mãe se engana. Uma vez atendi uma adolescente de 13 anos, que ela tinha tido relação sexual com um namorado, mais uma outra pessoa, e ainda filmou. E eu fiz o atendimento separado. Eu não posso citar nome, porque a lei até me proíbe isso aí. Mas o que me... E não, também nunca vou fazer isso como médico, nem como pessoa, porque minha mãe sempre falou, segredo é segredo. Mas o que eu notei nela, e não foi só nela, estou citando ela aqui, mas eu tenho pelo menos mais uma lista de umas 300 adolescentes, pré-adolescentes nessa idade, entre 13 e 18 anos de idade, a mesma coisa. Não achou nada demais, nem ter filmado, nem ter cometido os atos. E os pais é que sentiram vergonha. E muitas vezes vem no gabinete também, eu lembro de um menino que ele chegou diante da ministra de música lá na igreja, né, adolescente, simplesmente chegou, baixou as calças assim, na frente dela, ela, como adulta que é, serva do Senhor, foi e falou assim, não estou vendo nada de diferente aí, o que você está fazendo isso aí? Aí ele foi, ficou envergonhado, vestiu a roupa e foi embora. Entendeu? Porque ela soube lidar com a situação.
E ela até depois conversou com a mãe dele, com ele, orientou, né? Porque a Betânia é uma pessoa fantástica, ministra de música lá na minha cidade, uma serva de Deus, e orientou aquele menino ali, naquele momento de adolescente, fazendo, quem sabe hoje, desafios, né? E a mãe vai e fala, não, meu filho nunca fez isso. Meu filho... Coitado das mães e dos pais com as coisas que a gente vê, e que a gente ouve, e que a gente escuta. Não é verdade? O coração é enganoso. Por isso que ele fala aqui, olha, ele tem uma doença incurável. A insuficiência cardíaca ela é incurável. O único jeito é trocar o coração. Então, quando nós levamos agora para o lado espiritual, pode passar, por favor? Por que o contexto fala sobre isso? Talvez você já leu esse texto um monte de vezes, já ouviu mensagens, mas talvez você nunca entendeu. Existia a deusa egípcia Maat, que era considerada a filha de Ra. Ra é o deus Sol. A história do Superman, que eu gosto muito, atualmente ela está bem conflituosa. Eles colocaram ela mais para a cultura egípcia, né, colocando como Ra, que é o que dá poder ao Superman. Mas, na verdade, a história do Superman foi criada a partir de Jesus Cristo, que ele foi enviado por Deus para salvar a humanidade. E eu sei isso pelo pastor Bruno, que é o pastor de juniores e crianças da 8ª Igreja Presbiteriana, que é fanzaço do Superman. O nome dele, inclusive, ele colocou até no Face, né? Bruno Kalel. Ele já colocou ali o sobrenome, né? E El quer dizer Deus. É o que tem na Bíblia mesmo, para vocês verem que é baseado na história de Jesus. Mas nas distorções que a gente está vendo de todos os personagens infantis, e cuidado, que a nova She-Ra agora é totalmente diferente da anterior. Para quem tem criança e está vendo aí, deixando os filhos aí. Os super-heróis estão mudando tudo. Tudo sendo distorcido daquilo que a gente via anteriormente. O mundo, ele jaz no maligno, gente. Sempre vai ser assim. E vai só piorar. E nessa época, o que acontecia? Segundo os egípcios, ela precedia o juízo final. Se o morto estivesse com um coração de carne, coração normal dele, ela poderia ver os erros e pecados dessa pessoa, mas para julgar. Não era para absolver, não era para ser advogada, como Jesus, para aquele que entregou a vida a Jesus, não era isso. É para julgar. Então, o que eles faziam? Pode passar o próximo slide. Quando a pessoa morria, né, antes de mumificar ela também, eles arrancavam aquele coração de carne e colocavam um coração de pedra, normalmente com formato de escaravelho. E aí tinha orações pedindo perdão a deusa Maat pelos pecados cometidos na terra. Entendeu? Então, quando você lê ali o coração de pedra, ele está falando é isso. O povo de Israel sabia o que era isso. Que não adiantava estar com o coração trocado, feito por mãos humanas, mas que tinha que ser Deus tirando esse coração e ele então dando um novo coração. Então eles colocavam assim, né, um coração de pedra, que era um escaravelho, uma oração à deusa Maat. Olha, irmãos, isso aqui me fez lembrar uma história de um adolescente que a avó amava muito o Senhor, que ela servia muito o Senhor, ela era fiel ao Senhor, e aí esse adolescente então morreu. E aí ela foi escrever assim, Senhor Jesus, perdoa o meu netinho, porque ele é o meu netinho, Senhor, perdoa. Mas aquele netinho abençoado já tinha o poder de decisão, e na decisão dele ele decidiu estar longe de Deus. Aí disse que quando ele morreu, ele estava com um bilhetinho assim em cima dele, e quando ele foi chegando no inferno, foi o bilhetinho queimou. E aí não tinha ninguém para ler o bilhete. E não tinha mais ele como ser absolvido. Não existe meio termo. A Bíblia diz em Hebreus, depois da morte vem o juízo. Não tem deusa Maat, não tem limbo, não tem nenhuma outra coisa que você possa imaginar. Não existe segunda chance, não tem como voltar cachorro, jegue, jumento, baleia, nada. Não tem como voltar outra pessoa. Vocês já viram que todo mundo, quando faz regressão, eu faço hipnose, né? Os irmãos sabem disso. E quando a pessoa faz regressão, muitas delas colocam regressão de vidas passadas, né? E eu não acredito em vidas passadas. Eu acredito no que o meu professor falou o seguinte: se a pessoa entende que é a vida passada, você trabalha ali na loucura dela e você trata ela, entendeu? Porque é a crença dela, a gente não pode questionar, deixa ela para lá. Mas o que é interessante, todo mundo sempre foi alguém muito grande, já reparou? Quando você vê na TV, não é assim?
Sempre as pessoas querem ser mais do que elas são. E assim, da mesma forma, eles colocavam aqui o coração de pedra, achando que assim seria absolvido. Mas olha, segunda coisa, pode passar aí, por favor. Só Deus pode dar um novo coração. Aleluia, amém? Só Deus. Por isso que ele fala, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês coração de pedra, e darei um coração de carne. Então, agora, está até aí, olha, eu coloquei uma fotinha aí, como se tivesse, né, com o coração assim, essa foto, se eu não me engano, essa foto a gente tirou, foi quando eu estava no internato, a gente pegava o coração de boi, por isso é grandão assim, né? Então, a gente treinava ali para fazer sutura e tal. No internato não, no curso de medicina, na área de cirurgia. Então, olha só, o coração novo vem da parte de quem? De Deus. Quantas histórias você já ouviu que Deus foi lá e tirou o câncer com a mão? Que Deus foi lá e fez um milagre? Quantas histórias vocês já ouviram que Deus foi lá e transformou? Irmãos, na minha palavra, se eu induzir uma pessoa, eu posso fazer a pessoa ter febre e se autocurar. E Deus, que é poderoso, que é Deus, que me constituiu, Ele tem poder para transformar pela nossa fé nele. É poder, é de quem? É de Deus. Quando fala aqui de dar um novo coração, pode passar, por favor. Olha qual coração que é. Esse novo coração é um coração sensível à voz de Deus. Ah, irmãos, como é bom a gente poder ouvir a voz de Deus. Como é bom você ter certeza da vontade do Senhor para a sua vida. Talvez o jovem, o adolescente, ele pense assim, eu vou fazer o que eu quero, eu vou curtir, eu vou fazer acontecer. Eu lembro do professor no seminário, fugiu o nome dele aqui agora, mas ele falou, eu não sei quando eu me converti. Na verdade, eu nasci convertido, ele falava. Porque eu sempre fui da igreja. Eu sempre servi ao Senhor. E aí eu senti o chamado de Deus para ser pastor. Sou pastor, já professor de seminário há tantos anos. Não sei o que é o mundo e não quero nem saber também. E era um pastor, e é um pastor super amoroso, fiel ao Senhor, à sua família, aos seus filhos. Não precisa de conhecer o mundo para poder testar e ver, lá, vamos ver lá como que é. Igual algumas comunidades, né, quem assiste aí esses programas de TV, os menonitas muitas vezes eles deixam, né, a pessoa sair ali de onde eles estão para ir para fora, para provar o mundo e depois decide se querem voltar ou não. Algumas comunidades fazem isso, não são todos. Mas olha só, um coração que ouve a voz de Deus, já pensou? Você viver uma vida que você tem a certeza de que a sua vida está de acordo com a vontade de Deus? Você já pensou você poder tomar suas decisões de tal forma que toda a sua vida é regrada pela vontade de Deus? Quantos males Deus iria te livrar? Irmão, só que tem que quando Deus começa a falar conosco, nós fazemos assim, me deixa quieto. É igual quando o marido e a mulher ali estão meio irritados um com o outro, sabe? E aí, quando não está irritado, meu bem, para lá e para cá, né, um amor assim e tal. Mas quando está irritado, só de encostar, me solta, você está me agredindo. Já é assim. E é vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. E a mesma coisa com os filhos. Nossa, você é a pior mãe do mundo. Adolescente então ama falar isso. E aí procura fora, né? E quando acha fora, acha coisas ruins. Irmãos, eu trabalho com adolescente, trabalhei desde o ano de 96. Então tem gente que nem tinha nascido ainda, né? E eu sempre achei interessante, quem serve a Deus desde criança, ali, fiel, é fiel na adolescência, até hoje continua fiel ao Senhor. E a vida é outra coisa. Agora, aqueles que deixaram de ouvir a voz de Deus, quantos males eles já passaram. O coração que Deus nos dá é um coração sensível à voz dele, é um coração sensível às pessoas. Quando ouve falar que precisa de ajuda para evangelizar, estar lá. Essa pessoa está lá, quando chega dia das crianças, Natal, olha, eu vou dar um presentinho. Eu achei interessante que uma criança falou, né, para a Ana, e falou assim, eu adoro o dia das crianças, né, porque a gente ganha presente. Quem aqui já foi criança? Não é? Você já foi criança, não é bom ganhar presente? Tem gente que fala, não, isso é besteira. Para você é, para ela não, faz diferença.
Gente, R$10, R$5, você compra um brinquedinho que a criança pega e fica feliz. O adulto, você dá um carro, ele ainda briga com você e fala que não é a marca que ele queria. Entendeu? É assim. Porque depois que a gente cresce, a gente perde essa sensibilidade. Olha, é um coração santo. É um coração que, como nós cantamos aqui, tu és santo. Nós procuramos chegar à santidade de Deus. Salmo 22. Ali mostra o momento onde Jesus foi crucificado. Naquele momento, Deus virou o rosto de Jesus. Sabe por quê? Porque naquele momento ele levava os pecados meus e seus na cruz. E então, ele falou assim: contudo, tu és santo e não pode contemplar a iniquidade. Por isso que Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele levou os pecados nossos na cruz. E quando você entende que Deus é santo, a gente lembra que ele fala de ser de santo, porque eu sou santo. Josué 3,15, o que é que fala? Vamos ver quem lembra? Santificai-vos, porque não hoje, não depois de amanhã, mas amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, é tão bom quando você entende a santidade de Deus, porque aí você se santifica não por você, mas por Deus. É pelo amor do Senhor. Um coração dado por Deus é um coração que se entrega. Não é difícil chamar. Todo pastor tem essa mania, não é, pastor Jonathan? Todo pastor tem essa mania de, na última hora, chamar outro pastor para pregar. Ou seminarista, né? Quando tem um seminarista, também costuma. Eu lembro que quando eu era seminarista, faltava 5 minutos para o culto. O pastor falou assim: vai que é tua, Tafarel. Vai lá, dirige o culto e prega. Mas eu nem preparei. Você tem que estar preparado sempre. O cristão tem que estar preparado sempre. Porque vai chegar um momento que não vai ter ninguém ali para falar de Jesus, não. Vai ser você ou você. Vai chegar um momento onde aconteceu com o filho do pastor Ângelo, o André, que ele estava na moto, um caminhão veio e fechou ele, e aqui esses dias aconteceu algo parecido, não foi? E o caminhão veio e fechou ele. Sabe o que aconteceu, gente? O caminhão passou em cima da cabeça do André. E ele estava com o capacete fez assim, ó. E foi assim. Um irmão que ninguém sabe de onde veio aquele irmão, parece que ele veio assim, enviado do céu. Ele foi e falou assim: eu repreendo todo espírito de morte, agora em nome de Jesus. E aquele menino, ele estava com o rosto, pra vocês terem ideia, o rosto dele ficou desconfigurado. Você olha para o André hoje, não está tão bonito quanto eu, não, mas está bonito ainda, viu? Deus restaurou a vida do André. Nós fomos ali no hospital, lá no hospital regional, hospital público lá da cidade, e ali estava o André vivo, porque um homem de Deus viu o acidente, não esperou, passou, não esperou ninguém, foi lá e orou, e Deus ressuscitou aquele menino ali. Nós precisamos de pessoas que se entregam, pessoas com coração de servo. Às vezes, quando fala, vamos fazer isso. Ah, não, pastor, hoje não, talvez vai chover. Ah, não, pastor, vamos fazer. Não, pastor, deixa outro, chama outro. Né? Como diz Jeremias, chama outro, mas menos a mim. Passa a bola para outro, né? Como diz Moisés também, né? Jeremias falou que ele era igual criança. E como Deus ama as crianças, né, gente? Como Deus usa as crianças para evangelizar. Lá na nossa igreja, lá em Valadares, governador Valadares, eu tinha criança de 35 anos de idade. Por que ela tinha 35 anos de idade? Com 2 anos de idade, ela deu, se não me engano, meningite, não tinha tratamento correto na época, eu sei que o tratamento ficou ruim, e ele, então, tinha 35 anos de idade, mas a cabeça era de 8, 10 anos de idade. Ele chegava na igreja e começou a brigar com as crianças, brigava com as crianças porque não sabia comunicar. Aí, eu falei com a mãe, quando eu falei com a mãe chorou. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: você está errado, tem que mudar a ótica. Aí eu fui conversar com aquele menino, que era um menino mesmo, de 35 anos de idade, que sabia fazer pizza e sabia, né, ser criança. Chamei ele para me ajudar, porque essa é uma estratégia, tá, para os professores aí. Se é bagunceiro, chama para te ajudar, que Deus abençoe. Normalmente ele é um líder já, por isso que ele é daquele jeito, ele está inquieto, né? Ele precisa de alguma coisa para ele fazer. Quem não tem nada para fazer, dá trabalho, viu? É sempre assim. Quem não trabalha, dá trabalho.
Aí isso aconteceu, eu coloquei ele para me ajudar. E eu sempre fazia umas perguntas para as crianças, né, e jogava as balas para ela, que era criança. E aí, sabe o que ele fazia? Às vezes eu virava para o lado, ele pegava as balas lá, assim, ó, tchá, jogava nos meninos lá. E aqueles meninos que antes brigavam com ele, agora estavam abraçando ele. E a mãe veio falando, olha, agora ele vai para a igreja até sozinho, eu não consigo nem segurar. Coração de servo, aquele menino de 35 anos de idade, vontade de servir ao Senhor. Como é o seu coração? Um coração que vem do céu, um coração que alegra ao Senhor. Quando Deus olha para a sua vida, Deus olha para o seu dia a dia, Ele se alegra em você. Pode passar, por favor. Vocês devem ter ouvido falar daquele negócio lá da Samarco, né? Que deu e alcançou a nossa cidade, lá Governador Valadares. Na verdade, acabou praticamente com o Rio Doce ali, somente naquela época. Olha como que ficou, onde coletava água. Assim. E aí, pode passar o próximo slide. As igrejas começaram a orar. As igrejas começaram a clamar, independente de denominação. E tinha pastor orando ali, igual criança de 5 anos de idade. E oraram durante 9 dias. Deus mandou uma chuva que limpou o rio. Se você observar, eu acho interessante, aqui não está dando para ver direito, mas nessa foto aqui tem uma mulher rindo, pegando a moto que está na água. A moto dela está rindo. Em vez de estar triste, ela está alegre, porque Deus ouviu a oração do seu povo para limpar aquele rio ali. Irmãos, nós precisamos ter um coração dado por Deus. Pode passar, por favor. Terceira coisa, Deus lhe dará um novo ânimo. Olha o que aqui diz. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa palavra aqui, espírito novo, na verdade vem de, olha, pode passar. No latim ela é ânimos, quer dizer alma também, né? Que por sua vez deriva da palavra grega que se traduz no português também como sopro de vida, né? Como Deus dando aquela alma para a pessoa. Ânimo é um termo que pode ser usado como sinônimo para as ideias energia, esforço, vontade, coragem. Só alguns exemplos. Coragem, você está perto de terminar a corrida e receber o prêmio. Quem sabe daqui a alguns dias acabou pronto de uma vez o coronavírus. Quem sabe daqui a alguns dias Deus vai abrir as portas para você de um emprego. Quem sabe Deus vai curar o seu familiar. Quem sabe Deus não está faltando um tantinho assim mais da sua oração para que a sua vida seja mudada. Olha, a outra coisa, você tem que ter ânimo para contar a Alejandra o que sente, né? Por favor, não enrola a menina, casa com ela de uma vez. Se você ama a menina, fala que quer namorar com ela. Pede a bênção do pai e da mãe também, em nome de Jesus, amém? Os homens hoje estão muito fraquinhos, né? Tem que chegar e falar. Olha, o treinador deu ânimo para a sua equipe que sonha em virar o jogo. Nós temos que clamar a Deus para virar o jogo. Senhor, muda essa situação. Quantas vezes que você acordou desanimado, porque nós somos assim. Pode passar, por favor. O salmista Davi, ele falou assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Salmo 51, 10. Irmãos, novo ânimo, nova alma, uma nova vontade. Tem coisa que vem de Deus. Eu já contei aqui sobre a questão do burnout, de ideação de suicídio e tudo, mas os irmãos não têm ideia de como que é a ação, a parte humana e como que funciona a parte de Deus. Quando Deus vem, não tem ninguém que segura. Amém? Quando Deus vem, Deus renova e Deus nos ajuda. Os irmãos, às vezes, veem as nossas vidas, não entendem. Às vezes, todo mundo acha assim que a pessoa, por exemplo, eu e minha esposa, nós somos médicos, e acha que sempre foi fácil para eles. Não foi. Tantas lutas, a gente nunca teve um mês na vida, desde que a gente casou, já tem quase 15 anos, né, Anne? Não teve praticamente um mês que não tivesse uma luta. Alguma dificuldade, algo que a gente tivesse que buscar em Deus. Sempre com luta. E tem pessoas que acham, é fácil, quer trocar de lugar comigo? Quer estar com trombose? Eu estou com trombose na perna esquerda ainda, vou trocar de tratamento agora. Mas Deus nos dá livramento, amém? Então nós temos que buscar em Deus. Tem gente que quando está com problema de saúde, a hora que ele é fácil de Deus.
Deus tem dado a oportunidade. Irmão, sempre quando houve perseguição é que a igreja cresceu. Sempre quando houve problema é que a igreja reafirmou a sua fé. É sempre no problema. Eu particularmente detesto problema, eu não gosto. Mas eu vou falar a verdade, infelizmente, e eu não preciso de problema para poder estar firme na fé, não. Mas a maioria é assim. E por isso, por causa de você, muitas vezes eu passo por problema, viu? A culpa muitas vezes é sua. Muitas vezes nós passamos por situações, sabe por que eu estou falando isso? Às vezes você tenta ajudar alguém, e você ajuda, e se torna um problema para a sua vida. Gente que empresta o nome para o outro, sendo avalista, daqui a pouco ele não paga, igual lá na minha cidade, o irmão perdeu a casa dele, porque o irmão da igreja não pagou, e ainda foi embora. Ou como o outro que falou assim, olha, nós vamos passar só uns 3 dias na sua casa. E aí então ficou 6 meses. Cuidado com quem você tenta ajudar e a forma que você tenta ajudar. A gente tem que ajudar também, mas com sabedoria, pedindo a Deus direção. Olha, a quarta e última coisa. Vamos ler ali o que diz na quarta? Deus o encherá do Espírito Santo. Olha o que diz, porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, 27. Aqui tem um segredo, e é aí que repousa a minha fé. Eu não sei onde repousa a sua fé, mas aí repousa a minha fé. Que quem age em mim é o Espírito Santo de Deus. Se eu faço alguma coisa boa, é o Espírito Santo de Deus que age. Até como médico, eu sempre penso assim, é o Espírito Santo de Deus que está agindo, porque ele nos faz lembrar as palavras de Jesus, e ele nos faz lembrar, eu lembro que quando eu fiz em 2008 para 2009, vestibular de psicologia, eu fiz a prova que era 4 horas, eu fiz em meia hora, eu senti a presença de Deus fazendo vestibular, eu ria, gente, eu ficava segurando, porque a presença de Deus era tão grande ali, e eu saí em primeiro lugar no vestibular, e eu não tinha estudado, porque eu também dava aula de história, né? E tinha história e português, eu sempre gostei. Mas assim, eu não tinha estudado para aquele vestibular. Eu falei, se Deus quiser, eu vou fazer, eu vou passar. E aí Deus faz passar em primeiro, porque quem faz é Deus e não eu, não você. Não estou falando aqui para você deixar de estudar. Eu já tinha, igual eu falei, eu dava aula de história. Dava aula de história para 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série. Meus alunos, todos que fizeram vestibular, passaram também. Entendeu? Porque se você estudar, Deus vai abençoar. Olha o que diz aqui. Não me expulses da tua presença, nem tires o teu Espírito. Salmo 51, 11. Entenda uma coisa, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não residia na pessoa. No Novo Testamento, ele é o selo da redenção. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você é batizado com o Espírito Santo, no Espírito Santo, em Espírito Santo, selado, cravado, igual aqueles selos que usava também até no gado, sabe? Aqueles que queimam assim, marcado, pronto. Não adianta ninguém vir falar, você não é batizado com o Espírito Santo, não, que você é. Porque olha o que diz aqui em Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados. Era aquele selo que colocava na carta, de cera, né? Hoje está voltando à moda isso. Eu acho um charme aquele negócio. Selados com o Espírito Santo, da promessa. E ele fala que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então você foi selado. Se você então entregou sua vida ao Senhor, você foi selado, marcado, garantido. Ninguém tira a sua salvação, nem mesmo você. Você pode andar muitas vezes lá no fundo do poço, fazer coisas erradas, mas Deus então vai te trazer de lá, porque o que é dele, ele traz de volta como um filho pródigo. É assim, meus irmãos. Pode passar, por favor, olha, esse livro, Heróis da Fé, está até numa versão nova agora. É um dos livros que eu gosto muito, que é de cabeceira, né? Que mostra a história de vários personagens da história da igreja, e que tiveram encontros com Deus e que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Esse livro foi editado pela CPAD no Brasil, mas ele é um livro americano, né? Não lembro qual outra editora. Eles também têm um livro, Teologia Bíblica da Oração, que para mim é o melhor livro sobre oração. Ele pega desde o Antigo Testamento até os dias atuais, com experiências, muito interessante.
E eu quero terminar mostrando para vocês aqui, olha. Aliás, quase terminando. Olha esse versículo. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que aconteceu em Atos 2:4? Todos ficaram cheios do... Se vocês lerem o texto de Atos, as pessoas que olhavam viam em cima deles como que umas labaredas de fogo, assim. Por isso eu coloquei essas velas aí. Então, se via. E quando eles falavam, as pessoas ouviam nas suas próprias línguas. Não era língua diferente, não. Era como eu falando aqui, hablando em espanhol um pouquinho, que seja, e você entendendo em português. Porque é meu portunhol, né? Ou eu falando em outro idioma e você entendendo em português. E era assim. O pastor Pinagibe, hoje, no culto, pela manhã, é o pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, ele falou, após ele ter participado de uma reunião de oração, que na época, ele estava falando, ele era mais novo, né? E era na época onde as mulheres não tinham muita voz, principalmente na Igreja Batista. Então ele tinha participado de uma reunião de oração com as irmãs, e ali ele saiu tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha lido livros como esse que eu mostrei para vocês, do Heróis da Fé, e ele estava buscando em Deus uma mudança de vida. Então ele participa daquela reunião de oração. E ele fala assim, daquele dia em diante, eu percebi que a adoração deve ser algo constante na minha vida. E uma resposta do meu coração. E ele fala que após ele participar dessa reunião de oração, já era tarde da noite. E ele foi lá bater na porta da avó dele e falar, avó, eu tive um encontro real com o Senhor agora. Agora, eu não quero viver minha vida como qualquer pessoa, eu quero viver diferente. E aí, quanto mais ele falava, ele disse que ele chorava. E a avó chorava junto com ele. E era aquela alegria tamanha. E aí eu quero falar com vocês hoje. Hoje é o dia de você receber um novo coração, amém? Porque como nosso irmão falou aqui no início, hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é ontem, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Irmãos, eu lembro do Leandro. O Leandro era um menino que tocava no louvor da igreja. Menino magrelinho. Eu dou 3 dele, eu acho que eu dou 4 dele, né? Porque ele era bem magrinho. E aquele menino, então, tinha afastado do Senhor. E ele foi, num dia o pastor fez o apelo na igreja e falou, quem quer reconciliar-se com o Senhor hoje? E ele foi e falou assim, eu quero. E toda a igreja se alegrou. E aquele irmão foi chorando lá na frente, entregando sua vida ao Senhor e reconciliando com Deus. No outro dia, como adolescente que era, muitas vezes inconsequente, junto com outro menino que tocava também no louvor, os dois pegando carona assim no caminhão atrás. E aí, o outro falou assim, vamos soltar o caminhão porque está ficando muito rápido. E ele soltou. E o Leandro não conseguiu soltar. E o caminhão então passou por cima dele e ele morreu na hora. Mas uma coisa eu tenho certeza, que um dia eu vou reencontrar com aquele menino nos céus. Eu vou dar umas palmadas nele, viu? Por causa de que ele foi levado ali. Mas eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele, porque ele entendeu que aquele dia era o dia da salvação. Vamos colocar em pé? Feche seus olhos, vamos colocar em pé. Quero que você, no seu lugar, de olhos fechados agora, que você faça um exame no seu coração e que você peça a Deus, para Deus direcionar a sua vida nesse momento. E pergunte para Deus, Deus, eu preciso de um novo coração. Senhor, será que realmente eu tenho um coração transformado? Tem muitas pessoas que já entregaram sua vida ao Senhor algum dia, mas nunca de fato tiveram um novo coração. Não tiveram, não é porque Deus não tenha dado, mas porque estão encapsulados esse coração. O coração novo que Deus deu. Porque muitas vezes o organismo, ele provoca, quando vê algo estranho, ele encapsula, achando que é algo que vai fazer mal. E eu quero orar ao Senhor, pedir a Deus, Deus, quebra essa barreira em nome de Jesus. Coloque seu coração diante do Senhor, feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está aqui nessa noite, que está na sua casa, que está ouvindo essa mensagem, para que o Senhor possa, Deus, quebrar essa barreira, Deus, desencapsular, Deus, esse coração daquele que já foi transformado pelo Senhor.
para que possa fluir o rio do Senhor nessa vida, para que possa fluir o Espírito Santo do Senhor nessa vida. Ó Deus, eu clamo ao Senhor, Deus, que o teu poder, que seja a sua graça, Deus, porque eu sei que o Senhor falou hoje nesse lugar, e falou com poder, porque a autoridade é sua e não minha, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Também, Deus, quero colocar diante do Senhor aqueles que hoje estão entregando a sua vida ao Senhor pela primeira vez, para que realmente tenham um encontro real com o Senhor, para que realmente tenham um coração novo, um espírito novo, um ânimo novo, que venha o Espírito Santo do Senhor sobre essa vida, Deus, e sela para a redenção, para a salvação, para a glória eterna em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, confiados no teu poder, confiados na tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, quando nós temos um novo coração, as coisas nem sempre são fáceis, mas tem uma certeza, é que sempre o Espírito Santo de Deus nos renova, manhã após manhã. Amém? Que Deus abençoe sua vida, te dê uma semana muito abençoada com esse